Estamos de volta e o tema do nosso bate-papo de hoje é plantas que curam. Débora, no bloco anterior, a gente começou a falar sobre farmácia viva, sobre a possibilidade de ter plantas medicinais em casa para fazer esse uso. Queria que você falasse para a gente agora, explicasse para a gente quais os benefícios, como a gente pode fazer isso, né, e a importância da farmácia viva. Interessante quando a gente fala em farmácia viva, que a farmácia viva é um programa, ele nasceu no Ceará, e vários municípios, tá, do Brasil, eles adotam esse programa. É um programa que ele tem 3 níveis, então ele vai desde o incentivo, tá, com o trabalho de agrônomos, do plantio e da colheita. Então você tem a farmácia viva nível 1, onde você ensina aquela população local a forma correta de plantar, a época correta, qual o melhor tipo de solo, qual o tempo correto de colheita. Por quê? Para que você garanta realmente a qualidade daquela planta medicinal em termos dos seus fitoativos, do seu fitocomplexo, para chegar àquela atividade terapêutica que a ela foi denominada, né? Você tem um nível 2 ainda, que além de plantar e colher, você já começa a ter a produção e ensinar a população local a produzir os remédios caseiros. Então, você vai produzir chás, você vai produzir alguns tipos de xaropes ou lambedores, como se chama, alguns emplastros, até o nível 3, que é uma farmácia propriamente dita, que prepara o medicamento e fornece o medicamento a essa população. Então, esse conhecimento, o programa da Farmácia Viva, ele visa transpor o conhecimento sobre fitoterapia, né, sobre as plantas medicinais, sobre a fitoterapia, para a população, que a população se apodere desse conhecimento e use a seu favor. Então, você tem hoje vários, né, além desses programas, tem vários municípios. Se não me engano, aqui no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, eu vi alguma coisa sendo elaborado no município de Volta Redonda, mas acredito que outros municípios também tenham esse programa. É muito comum no Nordeste e até no Sul do país. E você tem vários cursos também que ensinam, o próprio YouTube tem vários canais aí que ensinam a forma correta de plantar, o que você pode ter em casa, mas você pode ter desde um alecrim, um manjericão, que são plantas que vão contribuir e muito, né, com a sua saúde no dia a dia. Você pode se apropriar desse conhecimento em seu favor e da sua família. Como fazer esse resgate, né? Hoje, por exemplo, para quem vive nos grandes centros urbanos, e com essa cultura que a gente tem, né? Sente uma dor de cabeça, toma logo um comprimido ali, uma Novalgina, ou seja, e às vezes você está com uma dor de cabeça só porque você está desidratado, se você tomar um pouco de água já resolve, né? Mas tudo você tem que jogar um remédio para dentro. Como que a gente consegue ir contra essa cultura, né? E propor trazer uma nova proposta, né? de saúde, de prevenção, que é o caso do que a gente está falando aqui hoje? Vou te dizer que é uma tarefa muito difícil, tá, Ricardo? Eu sei porque eu vivo isso diariamente no consultório, né? Nós estamos realmente preparados para o imediatismo, isso que você falou, né? Dá uma dorzinha de cabeça, o analgésico está ali e ele vai responder muito mais rapidamente. Mas é possível sim, né? Desde orientar o paciente a ter determinadas plantinhas em casa. Eu, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou recorrer a um gengibre primeiro. Depois eu não sabia. Dica boa. Gengibre para dor de cabeça? Gengibre para dor de cabeça, ele vai me dar uma resposta muito boa, né? Claro que talvez não tão rapidamente quanto um analgésico, mas você... Mas o que é um chazinho de gengibre? Olha, pode até ser o rizoma do gengibre, que a gente também compra na feira, né? Que é o que parece uma raizinha, cortado um pedacinho, descasca, se você tolera o gosto, bota na boca e fica mastigando, que você vai melhorar a sua dor de cabeça, viu? Se for uma dor de cabeça, claro, de um cansaço pontual, a gente tem que entender, assim, o que é essa dor de cabeça, né? Não é uma patologia específica, é uma enxaqueca. Na enxaqueca, o gengibre tem ótimos estudos na enxaqueca. Mas aí, claro, precisa de um uso mais contínuo, uma dose maior. Mas é aquela dorzinha de cabeça, daquele cansaço que você estava ali, que você ficou muito tempo na frente do computador. Ou, claro, muitas vezes você está desidratado, tem que tomar muita água, né? Pode colocar esse gengibre na água, por exemplo, né? E aí ficar tomando aquele gengibre com água. Então, tem muitas estratégias que são simples e que a gente procura educar o paciente para isso.
mesmo morando em apartamento, tenha lá as suas plantinhas, algumas que são muito aromáticas, que é importante você utilizar ela mais fresca, o alecrim, o manjericão, a hortelã, você pode ter em casa. Ou e tem os seus vidrinhos com as plantinhas secas lá, um boldo que você citou antes, né? Que é interessante, você tem lá, tem algum desconforto gástrico, que é algo que você comeu que não lhe fez bem, um boldo é muito bem-vindo, então tenha ele lá seco. Então, uma carqueja. A carqueja é ótima para algum desconforto aí também de uma alimentação, porque comeu demais, ou porque exagerou da bebida, algo do tipo. Então, tem essas coisinhas aí para você não ir sempre no recurso do medicamento como sendo primeira escolha. Claro que se você tem uma dor contínua, você tem que procurar um profissional de saúde para ver o que é essa sua dor contínua, tá? Esse seu desconforto contínuo. Mas se for pontual, porque você sabe que você fez algo, né, algum erro alimentar, ou porque você teve um cansaço por alguma atividade física que é extenuante, aí tem algumas, né, a sua farmacinha de casa natural, como um primeiro recurso. Ricardo, eu entendo perfeitamente quando você faz a alusão a essa questão, né, da nossa saúde ser uma saúde totalmente medicalizada. Só que eu gosto muito de deixar claro, né, principalmente enquanto farmacêutica, porque estou falando de medicamentos, é que a fitoterapia ela tem ação preventiva, as plantas medicinais têm ação preventiva, sim, mas elas também são medicamentos. Tá? Elas têm esse caráter medicamentoso. O que pode acontecer é você ter uma opção, por exemplo, ao invés de estar utilizando um inibidor de bomba de prótons, que normalmente são utilizados, né, para alguns casos de gastrite, eu posso entrar com a maitenus, eu posso entrar com a nossa famosa espinheira santa. Então, assim, utilizar o recurso da fitoterapia, das plantas medicinais, talvez como um primeiro recurso. Isso vai caber ao profissional de saúde que está ali realizando o diagnóstico. Mas a planta medicinal, quando se transforma principalmente em fitoterápico, em medicamento, ela também tem contraindicação, ela também tem efeito colateral. Então, eu vou me apropriar de uma frase da doutora Maria Angélica Fiucci. Pai, fala, vou deixar você falar. Eu ia falar agora, vocês estão se apropriando demais dessa frase. Já vi eu digo, Ricardo, não existe bom para tudo e nem mal não faz quando se fala em fitoterapia. Então pois é, você não entrou no assunto que justamente eu ia perguntar, quais são os riscos? Então, tem muitos. Principalmente quando você utiliza, né, na forma de um fitoterápico mesmo, que é manipulado, né, fitoterápico que vai estar ali na indústria, assim como tem os benefícios hoje muito. A Débora ainda citou a espinheira santa, que hoje você tem tanto na indústria, a espinheira santa já encapsulada, lá pronta, na farmácia não magistral para ser comprada, quanto manipulado. E a espinheira santa, os estudos dela mostram ação igual, muito similar, com resultado clínico até superior, em muitas vezes, ao medicamento que é utilizado, né, em larga escala, que faz a inibição da bomba de prótons, né? Os efeitos colaterais, muitas vezes, dos medicamentos são os mesmos, são parecidos, vão ter resposta, não é para todo mundo, tem que ser avaliado por um profissional de saúde, tem riscos, sim, de utilização. A gente tem medicamentos fitoterápicos que vão atuar em neurotransmissores, muito parecido com que fazem a inibição de recaptação de serotonina no cérebro. Então, também tem os riscos, e a associação desses fitoterápicos com o medicamento também tem que ser avaliada. Então, a interação medicamentosa. O que o paciente está utilizando de medicamento? Sim, exatamente. Aí, o que ele vai utilizar de planta medicinal para combinar aí? Vai ter interação, tem que saber utilizar corretamente. Então, é bom a gente falar sobre isso, né? Porque muita gente pensa, porque uma plantinha não faz mal, então posso pegar ali, sim, fazer meu chazinho e tomar. E não é bem assim, né? Então, tem que ter o conhecimento, tem que ter o acompanhamento de um profissional para saber a dose certa, qual é a planta, né? Qual é o medicamento que serve para uma pessoa, não necessariamente vai servir para outra. Tem tudo isso, não é mesmo? Sim, com certeza, Ricardo. Ainda tem uma outra questão. Você está utilizando, né, com bastante propriedade, o exemplo de um chá, ou até do uso da planta medicinal na gastronomia, né, como já foi citado aqui. Agora, mais importante ainda é entender que aquelas cápsulas, aqueles comprimidos que você chega na farmácia e compra, porque vai melhorar a minha digestão, ou porque vai melhorar...
procure, se oriente com um profissional capacitado para isso, para entender, inclusive, que outros medicamentos você utiliza, se você pode utilizar, qual a melhor forma também, qual o melhor horário de tomada daquele medicamento, porque muitas das vezes você não está usufruindo do benefício real ou do melhor benefício que ele pode te trazer. Então, é sempre bom. A gente sabe que a tradicionalidade está aí, ninguém discute que o chá de camomila acalma, mas é importante entender que a própria camomila também tem algumas contraindicações, tem algumas interações. Então, não é porque a planta, não é porque é natural, que não faz mal. E tem uma coisa Tudo também... tem que ter critério. Queria que vocês me confirmassem se isso procede. Que as plantas também, elas vão se transformando de acordo com, sei lá, um predador, para ela se defender. Tem umas mutações, existe isso, e isso interfere também no resultado desse medicamento, não é? Sim, tanto que quando a indústria, né, vai utilizar, ou quando a manipulação, né, vai comprar de uma indústria que fez esse ativo, que fez esse pó, que fez esse extrato, esse processo todo ele é cuidado, desde o início do cultivo, avaliado isso, desde o início do cultivo, né, ele tem esse controle de qualidade aí, do local onde está a planta, né, e sim, se ela... Né, na natureza isso não é controlado, né? Então a planta medicinal ela pode sofrer ali, né, estar com outras vai deixar ela com mais ou menos antioxidantes. O local de colheita, né, o horário de colheita muitas vezes, né, de você colher a planta, colocar a secagem, a estabilização dessa secagem correta, tudo isso, né, modifica o resultado final. Então quando você utiliza o chá, a gente faz isso, né, um chá medicinal feito corretamente, ele vai ter resposta clínica, mas nunca você vai ter a certeza de quanto que você está dando ali de ativo, porque vai modificar de acordo com tudo isso, o solo, o tempo, o clima, né, onde foi feito. Esse controle de ativo você só consegue ter realmente no medicamento fitoterápico. As plantas, elas se adaptam ao meio, e aí, como eu já disse aqui, né, o papel do farmacêutico é esse, é identificar qual é a estrutura, qual é a padronização correta e necessária para reproduzir aquela atividade terapêutica. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões todas. Para quem nos assistiu, se interessou pelo tema e está a fim de colocar a fitoterapia na vida dela, qual é a dica que vocês dão para essa pessoa começar? Então, eu sugiro procurar um profissional de saúde que seja prescritor em fitoterapia. A gente tem muitos profissionais de saúde se especializando nessa área, né? Eu posso falar isso com propriedade, porque eu sou presidente de uma associação brasileira de fitoterapia que faz ensino e pesquisa em fitoterapia. Então, o profissional, seja ele médico, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, tem vários profissionais que estão se especializando em fitoterapia. Então, a primeira coisa é procurar alguém que entenda do assunto, né, e que saiba orientar corretamente, porque vai ter, sim, contraindicações, efeitos colaterais, todos os cuidados que tem que ter para correta prescrição, né, a correta utilização, né, então isso é importante. Débora, quer acrescentar alguma coisa? Quero sim, porque eu quero falar diretamente para os profissionais de saúde, né, para todos esses profissionais que a Maria Angélica acabou de citar, que cada vez mais eles sentem essa necessidade porque o paciente chega no seu consultório, também solicita uma terapia um pouco mais natural, mais voltada para a questão da fitoterapia, das plantas medicinais, e essa questão de ter a informação correta, de qual a parte da planta ser utilizada, qual é a padronização. Então, isso é muito importante de suporte para o profissional, para que ele possa fazer a prescrição da forma mais correta possível. Então, para isso que a gente está, inclusive, agora trabalhando num banco de dados, numa plataforma online de suporte para todos esses profissionais, para que realmente, né, o usuário final ele receba o fitoterápico ou a planta medicinal na sua melhor qualidade possível e obtenha o melhor resultado possível da sua terapêutica. Vocês têm algum endereço digital, algum site que vocês gostariam de indicar para as pessoas poderem se informar mais sobre esse tema? Eu quero deixar, né, tá entrando no ar agora, a partir logo após o Carnaval, está entrando no ar na nossa plataforma, então, fitoteca.com.br, fitoteca com PH, né, quem quiser nos seguir também, @fitoteca, nós estamos nas mídias aí já com esse banco de dados, com muita informação,
tanto de medicamento industrializado como de medicamento manipulado, para apoio ao profissional de saúde que quer recomendar, né, plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos para os seus pacientes. E agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui com vocês. Isso, eu queria deixar também o site da Associação Brasileira de Fitoterapia, né, abfit.org.br. Também está lá disponível para pesquisa, ensino em fitoterapia, então para os profissionais de saúde, mas também tem lá como as pessoas, né, o público em geral, pesquisar profissionais de saúde que são especialistas em fitoterapia. Então você vai lá, encontra um profissional e consegue ver na sua região aí quem são os profissionais que trabalham já com fitoterapia. O mais importante é isso, é procurar quem entende do assunto, né? Exatamente. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu estou super feliz de poder hoje estar falando sobre esse tema, um tema tão importante, e vocês são extremamente capacitadas e doaram o tempo de vocês aqui para estar conversando com a gente. Muitíssimo obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui, um prazer falar de fitoterapia, Isso. E a gente está aí disponível para continuar conversando em outros momentos. Só agradecer, muita gratidão por estar aqui junto. A gente que agradece. E para você que está em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.